Meu nome é Teresa. Tenho 54 anos e moro em um sítio nos arredores de Ayuruoca, no sul de Minas Gerais. Sempre fui uma mulher simples, acostumada a lidar com o campo e feliz por todo dia poder sentir o cheiro do mato. Desde que me entendo por gente, minha vida foi ligada ao leite, à ordenha e principalmente à fabricação de queijo. Um ofício que aprendi com minha avó Clerenice e que mantenho com muito orgulho até hoje. Tenho 3 vacas leiteiras, todas com nomes: Lulu, Branquinha e Vitória. Acordo todos os dias às 5 da manhã. Coloco água no fogo para fazer o café. Separo os utensílios e vou até o curral buscar o leite fresco. O processo de fazer queijo é quase como uma reza. Cada movimento tem sua importância, cada pausa, seu tempo. E nisso o silêncio do campo sempre foi meu companheiro. Até que tudo começou a mudar em março do ano passado, pouco depois da morte do meu tio Raul. Ele era irmão mais novo do meu pai, mas os dois nunca se deram bem. Raul era um homem difícil e, para ir direto ao ponto, maldoso. Ele cresceu sendo protegido pela minha avó e nunca quis nada com a vida. Bebia demais, era agressivo e, mesmo depois de velho, vivia se metendo em briga com vizinhos. Quando eu era menina, ele me ameaçou quando eu disse que iria contar sobre a vez que ele tentou me beijar à força. Meu pai rompeu com ele nessa época e nunca mais se falaram. Nos últimos anos, Raul morava sozinho em uma casa velha, abandonada, a uns 2 quilômetros do meu sítio. Quase ninguém ia lá e eu mesma não via ele fazia mais de 5 anos. Só soube da morte porque o caseiro do sítio vizinho encontrou o corpo dele caído perto do viveiro de passarinhos, com os olhos abertos. Dizem que foi infarto. O estranho é que depois que ele morreu, comecei a perceber coisas estranhas no meu sítio. Tudo começou com barulhos à noite. Estalos nas árvores e galhos quebrando como se alguém estivesse andando por cima das copas. Pensei que fossem gambás ou talvez algum bicho maior. Mas os barulhos vinham sempre depois da meia-noite e sempre do mesmo ponto, a mangueira grande que fica atrás da minha casa. Uma noite fui até a janela do meu quarto e juro que vi algo em cima da árvore. Era alto, escuro, tinha um brilho estranho nos olhos, como se refletissem a luz da lua. Não se mexia como um bicho. Aquela coisa me encarou por alguns segundos e depois desapareceu no meio das folhas. Tentei não pensar muito nisso, mas fiquei com muito medo achando que poderia ser um assaltante. Continuei com a rotina, mas nas noites seguintes aquilo voltou com mais frequência. Cada vez parecia estar mais perto. Comecei a ouvir minha cachorra rosnar para o alto das árvores. Ela, que sempre dormia tranquila, passou a ficar inquieta, andando em círculos no terreiro. Cheguei a chamar o padre Elísio, que veio, abençoou a casa, aspergiu água benta pelos cômodos e me disse para manter a fé. Por um tempo achei que tinha resolvido, mas bastaram 3 noites para tudo voltar. Só que agora, além do vulto na árvore, eu comecei a sonhar com meu tio Raul. Nos sonhos ele estava sempre doente, com a pele amarela e os olhos fundos. Me chamava pelo nome e dizia que a dívida não estava paga. Eu acordava ensopada de suor, com o coração disparado. Passei a deixar a luz acesa no quarto e dormir com o rádio ligado, qualquer coisa para abafar o silêncio. Um dia, enquanto mexia no queijo, vi que a massa não estava como de costume. O leite talhou de um jeito estranho, com um cheiro que me embrulhou o estômago. Joguei fora, e no outro dia aconteceu a mesma coisa. Até que na terceira vez, encontrei dentro do pano um tufo de pelos pretos, grossos como de animal selvagem. Mas não havia nenhum animal daqueles por perto. Por conta dos sonhos e do que estava acontecendo, fui até a antiga casa do meu tio. Entrei com uma vela naquela casa que cheirava muito mal. Encontrei dentro de um armário um caderno velho. Nele havia anotações estranhas, mas uma frase estava repetida várias vezes.
Ela vai pagar. Não sei se era para mim, mas a sensação foi como se eu tivesse sido observada o tempo todo. Comecei a conversar com uma senhora que vive há décadas na região, Dona Ruth. Ela me disse que Raul sempre foi envolvido com coisas estranhas e que tinha mania de fazer uns trabalhos na mata. Um dia ele disse a ela que, se um dia morresse antes de resolver uma desavença, voltaria de qualquer jeito. Essas palavras me atormentam até hoje, pois não sei o que fiz para despertar isso. Mudei meus horários, parei de trabalhar à noite e evito sair depois do pôr do sol. Ainda vejo de vez em quando aquele vulto em cima da mangueira, sempre me olhando. Já pensei em vender o sítio, mas meu coração não deixa. Aqui é onde minha história nasceu. Conto tudo isso porque acredito que há coisas que a gente não entende e que o mal às vezes se agarra a pessoas, lugares e memórias. Faço minhas orações todos os dias e coloco sal grosso nos cantos da casa. Sigo fazendo meu queijo porque é o que sei fazer. Mas nunca mais olhei para a mangueira do mesmo jeito. E quando ouço um estalo nas árvores, ainda hoje, meu coração dispara. Boa tarde, me chamo Henrique e vou contar aqui uma coisa que aconteceu comigo há uns 2 anos, mais ou menos. Muita gente pode até duvidar, achar que é invencionice ou exagero, mas eu sei o que vivi, e se tu tiver um tempinho para ler, vai entender o porquê até hoje eu arrepio só de lembrar. Era um domingo, com o sol quente rachando o coco da gente. Eu tinha ido visitar o sítio do meu tio, lá para os lados de Capivari. Estava voltando para casa de moto quando ouvi um choro fraco vindo do meio do mato. Primeiro pensei que fosse um bicho, sei lá, mas o choro era muito sentido e parecia mais um pedido de ajuda mesmo. Parei a moto, fui andando por entre o mato e, para minha surpresa, dei de cara com um cachorro amarrado numa árvore, magro de dar dó, com o osso aparecendo, olho fundo e cheio de carrapato. Cara, aquilo me deu um nó na garganta. O bicho mal conseguia levantar a cabeça, mas quando me viu, tentou abanar o rabo, com aquela força que já nem tinha mais. Peguei o canivete, cortei a corda e o cachorro caiu de lado, parecendo que estava esperando só aquilo para desistir. Peguei ele no colo, subi na moto e fui para casa com ele. Cheguei em casa, arrumei um paninho velho e pus ele deitadinho ali no canto da área. Dei água e um pouco de arroz com frango que tinha sobrado do almoço. Ele comeu devagar e isso já me deu esperança. Dei o nome de Tiringa, não sei porquê, só veio na cabeça. No começo eu só queria ajudar o bicho a se recuperar. Levei ele no veterinário. O cara aplicou injeção, deu remédio para verme, para sarna e para carrapato. Passei shampoo, usei pó, comprei até algumas coisas que custavam os olhos da cara. E nada. Os carrapatos não saíam. Era como se brotassem do nada. Tirava 10 de manhã, à tarde tinha 20. Tiringa melhorava devagarzinho, mas os parasitas não largavam ele. E não parou aí. Depois de uma semana comecei a notar carrapato dentro de casa. Primeiro no tapete, depois na parede e no canto do banheiro. Um dia fui comer um prato de feijão e juro por Deus, tinha um carrapato se arrastando no meio do arroz. Quase vomitei na hora. Comecei a dormir mal, sonhar com bicho e acordar coçando. Chamei o cara da dedetização e ele jogou veneno até o teto. Ficou um fedor de produto químico que nem rato aguentava. Mas os carrapatos pareciam rir na nossa cara. 3 dias depois, lá estavam eles de novo. Meus amigos pararam de ir em casa, minha mãe dizia para eu largar o cachorro porque era coisa do capeta. Teve uma noite que acordei com Tiringa chorando. Fui ver e ele estava olhando fixo para o canto do quarto, rosnando baixinho. Era 3 da manhã e o ar parecia parado. Me deu um calafrio que só de lembrar arrepia.
Peguei ele no colo e fui dormir na sala com a luz acesa. Foi aí que uma vizinha minha, Dona Lena, uma senhora de Deus daquelas bem devotas, veio me visitar. Ela já tinha ouvido as histórias do cachorro e dos carrapatos e se ofereceu para fazer uma oração. Eu aceitei, sem pensar duas vezes, pois já tinha tentado de tudo mesmo. Dona Lena chegou com uma Bíblia na mão, um frasquinho de óleo e uma fé que dava gosto de ver. Entrou na minha casa, olhou em volta e disse bem séria: "Tem coisa ruim aqui, meu filho, mas Deus vai tirar." Ela começou a orar alto, numa voz firme, andando pelos cômodos e passando aquele óleo até debaixo da cama. Eu fiquei em pé sem saber direito o que fazer, mas sentia um arrepio constante. Quando ela chegou na área de lazer, onde Tiringa estava deitado, ele começou a uivar. Não era latido, era um uivo triste, longo, de arrepiar a espinha. Nesse momento, um vento forte entrou na casa, do nada. As janelas bateram e a luz piscou. Tiringa se levantou, olhou para o céu e latiu alto, como se enxergasse alguma coisa que eu não via. Dona Lena caiu de joelhos, chorando, e continuou a oração com mais força. Depois disso, o silêncio. Dona Lena se levantou, limpou os olhos e disse: "Foi embora. Estava grudado nele, mas agora se foi." Naquela noite dormi feito pedra. No outro dia acordei e notei que Tiringa estava limpinho, sem nenhum carrapato. Vasculhei a casa toda, os cantos, debaixo dos móveis, e nada. O pesadelo tinha acabado. Hoje em dia, Tiringa é meu companheiro de toda hora. Depois daquele dia virou outro bicho, alegre, forte e cheio de energia. A casa voltou ao normal. E eu nunca mais duvidei da força da fé, nem da maldade que existe nesse mundo. Digo isso porque o que aconteceu com aquele cachorro e com minha casa não era coisa normal. Mas graças a Deus e a Dona Lena, ficou tudo bem. Se tu acha que isso é só história, tudo bem, mas eu sei o que vivi. Tenho certeza que aquele cão apareceu na minha vida por um motivo. Talvez para eu entender que nem tudo se explica com remédio e lógica. Às vezes a gente precisa de fé e de um coração aberto para ajudar quem precisa, mesmo que venha cheio de carrapato e dor nas costas. Essa é minha história. Pode rir, pode duvidar, mas quem viveu não esquece nunca mais. O que quero contar a seguir aconteceu quando eu tinha apenas 13 anos. Naquela época eu era um garoto normal, dentro do que se pode considerar normal. Ia à escola, tinha amigos e, como quase toda criança criada em cidade pequena, fui educado dentro da religião católica. Mas achava divertido desafiar as crenças dos meus pais. Tinha me tornado um pouco arrogante em relação a isso. Isso me causava problemas tanto com minha família, quanto com as pessoas da cidade onde vivíamos. Quase todos eram profundamente religiosos. Só para que tenham uma ideia, não havia uma casa sequer que não tivesse alguma imagem ou alusão à religião na porta. Na cidade, havia uma velha capela abandonada. Eu nunca a via em funcionamento, e acredito que nem mesmo meus pais. Pelo que sabíamos, aquele lugar havia sido um dos primeiros onde as pessoas iam para rezar. Com a construção de uma nova igreja, mais acessível a todos, a capela foi lentamente esquecida. Como acontece na maioria das cidades pequenas, não demorou para surgirem histórias de terror e lendas urbanas, afinal era uma das poucas formas que tínhamos de nos entreter. A história sobre aquela capela era bem simples. Se não me falha a memória, dizia-se que ela foi abandonada porque um sacristão perdeu a sanidade e que em um certo dia as poucas pessoas que chegaram cedo para a missa nunca mais saíram de lá.
A história não era muito específica sobre o que ele havia feito com elas. Tinha várias versões sobre isso. Algumas diziam que o sacristão incendiou a capela com as pessoas dentro, embora eu nunca acreditei muito nisso, pois já tinha visto o lugar e ele não mostrava sinais de incêndio. Outras versões mais perturbadoras diziam que ele os havia matado de formas que prefiro nem descrever. A única coisa certa era que o lugar estava abandonado e os adultos proibiam terminantemente que nos aproximássemos. Diziam que era perigoso, pois a estrutura estava prestes a desabar e alguém poderia se machucar. Mas é claro que se você diz a um adolescente que ele não pode fazer algo, só o incentiva ainda mais. Muitos de nós crescemos ouvindo que se ousássemos entrar, o sacristão apareceria e não nos deixaria sair, assim como aconteceu com as pessoas da história. Era uma história para assustar crianças, e embora todos fingíssemos não acreditar nela, tenho certeza de que mais de um ficou com medo quando sugeri entrarmos lá. Sendo completamente honesto, naquele momento eu não tinha nenhuma motivação rebelde contra a religião. Eu simplesmente estava muito entediado durante as férias da Semana Santa. Já tínhamos brincado na rua por tempo demais e queríamos apenas explorar algo novo. Não é como se tivéssemos um plano elaborado. 2 dos meus amigos toparam na hora. Outros 2 não quiseram, mas acabaram aceitando. O lugar era um pouco afastado. Como disse antes, a nova igreja era muito mais acessível, enquanto essa capela ficava a uns 40 minutos de caminhada. O caminho até lá estava tomado por mato e vegetação alta por todos os lados, pois ninguém cuidava da trilha. A capela, vista de fora, parecia ainda mais deteriorada do que eu lembrava. Quando éramos pirralhos, costumávamos apostar quem conseguia chegar mais perto dela, mas com o tempo crescemos e paramos com isso. Dessa vez, porém, era diferente. Estávamos decididos a entrar. A estrutura estava tão abandonada que nem mesmo tinha um cadeado decente. Sim, havia um, mas estava tão enferrujado que com um pouco de força se quebrou. Lá dentro o cheiro de mofo e de ambiente fechado era muito forte, mas dava para aguentar. Havia fileiras de bancos velhos, algumas imagens religiosas espalhadas e um par de quadros rachados. Meus 2 amigos, que no começo estavam mais nervosos, se acalmaram ao ver que não havia nada realmente estranho ali dentro. Ficamos apenas explorando, fazendo piadas e bobagens típicas da nossa idade. Foi então que encontramos um pequeno depósito dentro da capela. Parecia ser o lugar onde, em tempos passados, guardavam as batinas e outros itens usados na missa. Pensei que talvez encontrássemos vinho lá dentro, sabendo que era usado nas celebrações religiosas. A porta do depósito estava trancada. Tentamos abri-la por um bom tempo, mas ela não cedia. Entre nós estava o Quilão, um cara alto e muito forte. Muitos diziam que ele parecia mais velho do que aparentava, e isso era verdade. Pedimos para ele arrombar a porta, e após alguns bons chutes, conseguimos abrir. Lá dentro, o cheiro era ainda pior do que do lado de fora. O local não tinha janelas nem ventilação, e o odor de coisa velha e trancada fazia a gente chegar a perder o ar. Era um espaço pequeno que, na verdade, dava para ver tudo com um simples olhar. Mesmo assim, entramos para tocar e vasculhar o que havia ali. Não encontramos nada muito estranho. Havia uma Bíblia, algumas garrafas de água e outros objetos esperados em uma capela abandonada. No entanto, entre todas essas coisas, uma me chamou profundamente a atenção: uma estátua da Virgem Maria. Ela devia ter quase 2 metros de altura, então pode apostar que era enorme. Fiquei surpreso por não terem levado ela para a nova igreja, pois apesar do abandono não parecia estar em mau estado. A estátua tinha os olhos fechados e a cabeça inclinada para baixo, na típica pose serena dessas representações. Fiquei encarando-a fixamente, tão concentrado que nem percebi quando meus amigos, já entediados, começaram a sair do lugar. Acho que foi no exato momento em que o último deles cruzou a porta, que eu vi.
Sei que não imaginei. Sei que ela abriu os olhos. Foi muito rápido, como naqueles vídeos onde se capta um leve movimento, mas eu vi claramente. A estátua abriu os olhos e olhou diretamente para mim. O susto foi tão grande que não só gritei, como quase por reflexo, empurrei a estátua. Ela perdeu o equilíbrio e caiu no chão, quebrando-se em pedaços. O estrondo foi imenso e o eco ressoou por todo o lugar vazio. Saí apavorado enquanto meus amigos me perguntavam o que tinha acontecido. Menti dizendo que havia tentado tocar a estátua e ela caiu. Não queria contar a verdade. Não só porque sabia que não acreditariam, mas porque eu mesmo não queria acreditar. Era absurdo. Uma estátua com olhos pintados não poderia simplesmente abri-los. Eu tentava encontrar uma explicação que fazia sentido dentro da minha cabeça. Talvez tivesse sido um efeito de perspectiva que, ao olhar de perto, parecesse que os olhos estavam abertos, mas no fundo eu sabia que não era isso. Um dos meus amigos espiou, viu os pedaços da estátua e começou a rir, dizendo que eu realmente a tinha destruído por completo. Ninguém mais parecia se importar com o ocorrido, afinal era um lugar abandonado. Ficamos mais um tempo ali olhando os restos, mas decidimos que era melhor ir embora. O lugar tinha deixado de ser interessante para eles, e para mim havia se tornado insuportável. Naquele mesmo dia continuei passando o tempo com meus amigos, mas não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido na capela. O momento em que a estátua abriu os olhos se repetia sem parar na minha mente, e eu não encontrava nenhuma explicação lógica que me convencesse. À noite, ao chegar em casa, encontrei a casa vazia. Meus pais deixaram um papel na geladeira dizendo que tinham ido visitar uns tios e que, se eu quisesse, poderia ir até lá. Decidi ficar, pois nunca fui muito fã de reuniões familiares. Fiquei acordado por um tempo, mas depois até dormi um pouco. Quando acordei, estava suando até nas pernas. Não sabia o que tinha sonhado, só sentia um medo profundo e irracional. Tentava me convencer de que tinha sido apenas um pesadelo. Ainda assim, nunca na minha vida eu havia suado tanto. Nem mesmo depois de jogar futebol debaixo do sol eu ficava daquele jeito. A camiseta, os lençóis, tudo estava encharcado. Tudo estava tão molhado e desconfortável que pensei que precisava trocar toda a roupa de cama e tomar um banho. Meu quarto tinha seu próprio banheiro, então preparei minhas coisas e entrei para tomar banho. Enquanto passava shampoo e fechava os olhos, ouvi claramente alguém bater na porta, que era daquelas sanfonadas de plástico. Tum, 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 tum. Fiquei um pouco assustado, mas pensei que poderia ser minha mãe. Perguntei em voz alta se era ela. Nada. Depois perguntei se era meu pai, mas também não houve resposta. Irritado, imaginei que fosse meu irmão, que às vezes entrava só para me incomodar, desarmando o chuveiro e cortando a água. Alertei em voz alta que, se ele fizesse algo, eu bateria nele assim que saísse. De novo, nenhuma resposta. O silêncio ficou insuportável e então percebi. Eu não tinha ouvido meus pais chegarem, e meu irmão, que era pequeno, não conseguiria se esconder tão bem a ponto de não fazer nenhum barulho. Assustado, espreitei por trás da cortina do chuveiro. Vi uma batina verde, igual a que eu tinha visto na capela, bem sobre a estátua da Virgem. Soltei a cortina na mesma hora. Respirei fundo, reuni toda a coragem que pude e puxei a cortina de uma vez para enfrentar o que quer que estivesse ali. Não havia ninguém, mas algo me gelou o sangue. A porta do banheiro estava aberta, embora eu me lembrasse perfeitamente de tê-la fechado. Saí do chuveiro tremendo, tentava enfiar na minha cabeça que o que havia visto era um erro. Talvez tivesse sido só a toalha refletida de forma estranha, ou uma parada assim. Não queria pensar em outra possibilidade. Quando meus pais chegaram, não disseram nada de estranho, mas depois fiquei sabendo de algo. Minha mãe, em algum momento da noite, viu uma silhueta na cozinha, onde pensou que fosse eu procurando algo para comer.
Ela chamou várias vezes pelo meu nome, perguntando o que eu fazia ali, mas como eu não respondi, ela se aproximou. Devagar, quando chegou à cozinha, não havia absolutamente ninguém. Minha mãe nunca foi uma pessoa supersticiosa, mas disse que viu claramente alguém ali. Era como uma silhueta que ela viu de relance, e pensando melhor, lembrava que era mais alta do que eu. Ela disse que chegou a dar dor de barriga por conta do medo, e quando comentou com meu pai, ele não deu muita atenção. Os dois tinham tomado álcool na festa, e no final atribuíram tudo a isso, embora minha mãe tivesse bebido bem menos e nem estava tonta para ter esse tipo de visão. Mesmo assim, nenhum dos dois deu a devida importância. Viram que eu já estava dormindo, ou pelo menos foi o que pensaram, pois eu, refletindo sobre tudo o que havia me acontecido naquele dia, não consegui dormir o resto da noite. Eles, por outro lado, foram para a cama. No dia seguinte eu não estava tão bem. Estava com febre alta e nunca tinha me sentido tão mal. Nem sequer tinha forças para levantar minha própria cabeça. Minha mãe percebeu quando veio me acordar para saber se eu queria tomar café, mas eu nem conseguia falar. Cada palavra ou qualquer esforço, por menor que fosse, me deixava completamente exausto. Preocupada, minha mãe me levou imediatamente à Santa Casa. Fizeram exames e disseram que meu corpo parecia estar lutando contra uma infecção, mas os resultados realmente não davam uma explicação clara. Minha mãe me trouxe de volta para casa por conta que o lugar estava lotado, dizendo que ela mesma cuidaria de mim. Ela tinha trabalhado muitos anos como enfermeira e confiava que poderia cuidar de mim sem problemas. Passei 2 dias assim, sem vontade de comer nem de me mover. Minha mãe tentava manter a calma, mas eu via a preocupação no rosto dela. Meu pai, por sua vez, enfrentou a situação trabalhando muito, dizendo que precisaríamos do dinheiro para cobrir os gastos. Sempre acreditei que, no fundo, ele não gostava de me ver naquele estado e preferia evitar. Um dia minha mãe me avisou que precisava ir até a loja, pois havia esquecido de comprar algumas coisas para o almoço, mas que não demoraria. Antes de ir, mediu minha temperatura e então saiu. Eu estava quase dormindo. Basicamente era tudo o que fazia durante o dia, quando ouvi alguém empurrar a porta do meu quarto. Era um rangido muito característico, reconheci na hora, mas sentia os olhos tão pesados que nem os abri. Achei que fosse minha mãe que havia voltado para ver se eu estava bem. Embora parecesse que ela não havia demorado nada, pensei que talvez tivesse cochilado e por isso não percebi sua chegada. De olhos fechados, comecei a ouvir como se alguém estivesse rezando. Não me incomodei em abrir os olhos, afinal minha mãe era religiosa e imaginei que estivesse rezando desesperadamente por não poder fazer mais nada. No entanto, tudo começou a ficar estranho. Quem rezava parecia estar chorando de forma sofrida. Não sabia o que fazer. Tinha medo de abrir os olhos e vê-la chorando. Não queria enfrentar aquela situação, nem sabia o que dizer. De repente, tudo ficou muito frio. Eu tremia debaixo das cobertas e sentia que estava ardendo em febre. Mas aquele frio era diferente, quase como se eu estivesse congelando por dentro. Tentava me cobrir melhor enquanto ouvia as preces que se repetiam uma e outra vez. Ouvi pelo menos 3 orações diferentes, repetidas 7 ou 8 vezes cada uma. Foi então que, numa tentativa desesperada de conter o frio, abri os olhos para pedir à minha mãe mais um cobertor. Mãe! Ao me virar, as palavras travaram na minha garganta. Quem estava ali não era minha mãe. Era o que parecia ser a Virgem Maria. Cada detalhe era idêntico, as marcas, as roupas, tudo. Não importa quantas vezes eu lembre disso, em minha mente ela sempre aparece exatamente igual. Quando nossos olhares se cruzaram, ela parou de rezar. Vi as lágrimas escorrerem dos seus olhos, mas desta vez ela me olhava com os olhos bem abertos, quase como se tivesse uma expressão fixa de horror.
De repente, ela pulou sobre mim e senti o peso sobre o meu peito, o que me deixou sem ar. Foi horrível, sem dúvida uma das piores sensações que um ser humano pode experimentar. Perder o ar lentamente, tentando se agarrar à vida sem sucesso, é algo indescritível. Naquele momento tudo virou escuridão e não houve nada além disso. Simplesmente escuridão. Sempre acreditei que a morte é simplesmente deixar de viver. Não há lugares bonitos nem condenações, você simplesmente deixa de existir. Clinicamente morri por um momento, mas minha mãe conseguiu me reanimar. Segundo ela me contou depois, ao chegar em casa, sentiu que algo estava muito errado. Foi um daqueles sentimentos de mãe. Ela subiu rapidamente até meu quarto e me encontrou quase azul, com os olhos abertos. Ficou apavorada, pois eu não respirava mais, mas não desistiu. Ela começou a fazer ressuscitação cardiopulmonar até me trazer de volta à vida. Quando os serviços de emergência chegaram, o pior já tinha passado. Nunca soube quando aquilo foi embora, nem como. Digo aquilo, pois o que atraí daquela capela não era algo vindo do Senhor. Só sei que desde aquele dia nunca mais a vi. Uma parte de mim sente que aquilo queria realmente me matar, mas acabou não conseguindo. Sempre tive em minha mente uma teoria. Acredito que aquele lugar era usado para algo demoníaco e que aquela estátua era para camuflar o que faziam lá. De qualquer forma, não tenho certeza, só acho que era isso. Muito obrigado por me lerem e por me ouvirem. Até a próxima, Comunidade DP. Cresci na vila de Dunning, Nebraska. Simplificando, à medida que fui ficando um pouco mais velho, logo percebi que não havia futuro para mim ali. Então, com isso em mente, me alistei no exército quando tinha 19 anos. Crescer em Dunning durante a década de 80 é algo semelhante a um filme de terror psicológico. Tinha malucos religiosos extremos, malucos moradores da cidade e uma atmosfera de isolamento sem igual. Isso não quer dizer que a cidade fosse por completo assustadora ou algo assim. Tinha as coisas boas também. A leste da cidade fica a Floresta Nacional de Nebraska, que nossa família visitava com frequência quando eu era criança. Sendo uma comunidade pequena, eu era praticamente amigo de todas as outras crianças da minha idade. Algo que gostávamos de fazer juntos era pescar nos rios próximos. Lembro-me que minha escola estava fazendo uma excursão à Floresta Nacional e eu não pude comparecer por um motivo ou outro. Não consigo me lembrar se foi por causa de notas baixas ou por conta de brigas. De qualquer forma, acho que foi uma mistura dos dois. Quando saí da escola naquele dia, eu era praticamente o único garoto que restava na cidade. Este foi um dos raros momentos em que fui pescar sozinho assim que cheguei em casa naquele dia. Terminei rapidamente minhas tarefas domésticas antes de arrumar meu equipamento de pesca e andar de bicicleta. Meus amigos e eu costumávamos pescar no rio porque era muito perto da cidade. Porém, como eles não estavam comigo naquele dia, decidi descer até o rio que corria ao longo do lado oeste da cidade, se interligando com outro corpo d'água. Além deste rio, havia algumas terras de absolutamente ninguém, em todos os sentidos da palavra. Além de algumas propriedades residenciais, não havia absolutamente nada por quilômetros a não ser colinas e árvores. Passei cerca de 30 minutos lançando minha linha, mas não estava pegando nada. Para minha consternação, mudei minha operação um pouco rio acima, onde os dois rios se cruzavam. De repente pude sentir uma sensação estranha na nuca. Tenho certeza de que a maioria de vocês já tiveram aquela sensação assustadora quando alguém está te observando. Fiz o possível para ignorar esse sentimento e continuar pescando. Porém, havia algo que chamava minha atenção para uma das extremidades das árvores,
situadas a cerca de 9 metros da margem do rio. O ano exato era 1988, quando todo o país sofria de secas que causaram a morte de muitas árvores. Comecei a sentir um cheiro desagradável no ar. Era um fedor forte e pútrido, como se algo tivesse morrido e ficado em decomposição ao sol o dia todo. Estranhamente não vi um único abutre ou necrófago por perto. Normalmente eles estariam atacando qualquer carcaça de animal pouco depois de morrerem. A curiosidade tomou conta de mim, então larguei minha vara de pescar e fui investigar essas árvores. Ao me aproximar, notei um buraco no chão, como se alguém tivesse cavado uma cova e esquecido de jogar a terra sobre ela. Quando me aproximei, pude sentir arrepios subindo e descendo pelos meus braços. Assim que cheguei perto o suficiente, olhei para dentro do buraco. Juro até o dia da minha morte que foi isso que vi lá. Havia o corpo de uma jovem de no máximo 12 anos no fundo deste buraco. Lembro-me vagamente de ter visto uma camisola rasgada enrolada em seu corpo. Não me assusto facilmente, mas isso me fez fugir de volta para a cidade com lágrimas nos olhos. Enquanto corria, pude ouvir alguém me acompanhando no meio do mato. Fiz de tudo para acelerar meus passos. Vocês não têm noção do desespero que é isso. Foi a maior sensação de terror que já passei em minha vida. Quando voltei para casa, meu pai já havia chegado do trabalho. Contei a ele entre soluços o que tinha visto lá fora e que alguém havia me perseguido. Meu pai era muito amigo de um dos delegados do gabinete do xerife do condado de Blaine. Ele imediatamente ligou para ele e contou-lhe o que eu tinha visto à beira do rio. Eu e meu pai encontramos 3 deputados do condado de Blaine perto do local onde vi o cadáver. Lembro que aquela sensação de terror caiu sobre mim como se eu pudesse sentir o peso em meu peito. Eu estava quase entrando em completo pânico, mas por fim me acalmei quando vi que eles levaram um cachorro treinado com eles. Mesmo depois de horas vasculhando as margens do rio, não conseguiram encontrar nada. Fui repreendido e apanhei do meu pai por supostamente inventar histórias. Como punição, não tive permissão para pescar durante meses após esse incidente. Mesmo depois de todos esses anos, ainda mantenho minha história firmemente. Vi o corpo de uma jovem asiática no fundo de um buraco. Eu não tinha muita imaginação quando criança, e posso ter me comportado mal de vez em quando, mas nunca inventaria uma história sobre ter visto algo tão horrível. O cheiro, a posição do corpo, a camisola suja, a pessoa me perseguindo no meio do mato. Lembro-me de muitos detalhes para que isso seja somente algum tipo de imaginação. A única coisa que posso imaginar é que quem fez isso voltou para levar o corpo quando não conseguiu me alcançar. E isso é o que mais me assusta. Saber que fiquei a ponto de ser morto de forma cruel. Eu até espero que algum dia a verdade apareça, mas eu duvido um pouco que isso realmente aconteça. Eu tinha acabado de chegar do trabalho e estava sentada no sofá com um filme passando na TV. Estava chovendo lá fora e era sexta-feira, então nada melhor do que ficar acordada até tarde assistindo um filme. Eu tinha as cortinas da janela abertas, pois estava com um tempo muito lindo de chuva. Eu esperava ver uma paisagem legal lá fora, já que não chove muito onde moro. Noites como essas são muito raras e sempre me deixam muito animada. À medida que a noite avançava, por volta da meia-noite, notei algo estranho do lado de fora da minha janela. Havia um homem completamente encharcado andando pela calçada. Ele caminhou até uma das casas e foi até a varanda. Como estava muito escuro, não consegui ver muita coisa através da chuva. Mas parecia que ele estava esperando que atendessem a porta. Depois de cerca de 1 minuto, ele desceu a calçada novamente e continuou pela rua. Eu não conseguia enxergar mais longe de onde estava,
mas ver as ações desse homem me deu uma sensação desconfortável no peito que não sabia o motivo. A esta hora da noite e com este tipo de tempo inclemente, simplesmente não era normal andar até as casas das pessoas. Fechei as cortinas da janela só para que, se ele viesse mais tarde na minha casa, não me visse dentro. Apenas cerca de 15 minutos se passaram antes que houvesse um som do lado de fora da minha casa. Eu podia ouvir alguém andando pela minha garagem e indo até a minha porta da frente. Não houve nenhuma batida ou som da campainha. Eu o ouvi atravessando minha varanda, depois voltando para uma das janelas e logo em seguida voltando para a porta novamente. Eu estava realmente confusa. Eu queria olhar pelo olho mágico, mas estava preocupada que de alguma forma ele notasse minha presença. Esperei e depois de 1 minuto não houve mais sons, então caminhei silenciosamente até a porta e olhei para fora. Era o homem que eu tinha visto antes. Ele estava parado ali, completamente imóvel, na beira da minha varanda, segurando um grande pedaço de ferro nas mãos. Ele estava olhando para a minha porta com uma expressão vazia. Eu o observei por alguns segundos antes de ficar realmente assustada e recuar. Foi então que comecei a pensar que talvez valesse a pena chamar a polícia, principalmente se ele estivesse indo até a casa de outras pessoas e fazendo a mesma coisa. Virei-me para pegar meu telefone, mas assim que fiz isso, ouvi o som de passos partindo. Olhei novamente, o homem havia desaparecido. O que quer que este homem estivesse fazendo não era algo normal. Liguei para eles e os informei sobre isso. Eles disseram que enviariam um policial para patrulhar a vizinhança e ver se conseguiam fazer o homem parar ou explicar o que estava acontecendo. No entanto, isso era tudo o que poderia ser feito naquele momento. Agradeci pela ajuda e desliguei. Olhei pela porta mais uma vez antes de ir para o sofá. A coisa toda realmente me desgastou. Isso estava tirando a parte relaxante da minha noite e me deixando exausta. Desliguei tudo para ir para a cama. Então, assim que entrei e apaguei as luzes, um barulho alto soou lá embaixo. Sentei-me e o som voltou. Era alto, como se alguém estivesse quebrando algo contra a parede. Levantei-me e corri até o topo da escada. Ao ouvi-lo pela terceira vez, percebi que era a porta da frente. Alguém estava batendo algo contra ela como se estivesse tentando quebrá-la à força. Certamente é aquele homem, pensei. Foi quando o som parou e a campainha tocou. Tenho uma daquelas campainhas eletrônicas que você consegue falar pelo celular, então atendi a notificação do aplicativo. Perguntei o que ele queria e disse que a polícia estava a caminho. Ele ficou quieto por um instante e disse que precisava de dinheiro para suas drogas. Eu disse que não tinha dinheiro e que era para ele ir embora. O que ele me disse a seguir ainda está fresco em minha mente e não consigo esquecer o terror que senti correr por todo o meu corpo nesse momento. Se você não me der dinheiro, eu irei entrar e abusar de você. Se você tiver filhos, irei fazer o mesmo com eles enquanto você chora pela sua vida e a deles. Eu fiquei congelada, e só de escrever isso começa a me dar uma vontade de chorar. Saí do aplicativo e foi quando ele voltou a bater na porta com aquele pedaço de ferro. Então parou e ele foi até uma das janelas. Ele começou a bater contra elas para quebrar, e nesse momento subi correndo e me tranquei dentro de um banheiro no cômodo de cima. Eu podia ouvir ele me procurando pela casa. Eu estava realmente achando que iria morrer quando ouvi o som da polícia na frente. Ouvi eles me chamarem na porta e o homem saiu correndo para baixo. Eu estava em estado de choque, completamente paralisada. Mas ouvi os policiais falando com ele, mandando ele se deitar no chão ou atirariam. Um policial praticamente derrubou minha porta e algemou o homem. Após isso, um dos policiais foi até mim e pediu para que eu abrisse a porta do banheiro. Eu não conseguia nem me levantar de tão assustada que estava, mas com o pouco de coragem que reuni, consegui abri-la. Após isso, dei meu depoimento e forneci o áudio da campainha.
O homem foi preso e acabei me mudando daquela casa. Não tinha mais psicológico para ficar naquele lugar.